Eu vou te mostrar nesse vídeo como você entra na plataforma do Google Classroom ou Google Sala de Aula. É essa plataforma que nós vamos usar para estudar o inglês online. Como funciona? Vamos lá então, eu vou mandar um link para você, você vai clicar no link e o link vai te mandar nesta página do Google Sala de Aula. Clicando no mais, a gente vai aqui assim no mais, tem aqui ó, criar ou participar de uma conta, de uma turma. Você vai clicar em participar da turma. Quando aparece participar da turma, você vai ter um código para a sua turma. Eu vou usar uma aqui, que é uma turma experimental, mas quando você for fazer o curso, você vai ter uma turma, uma plataforma só para os teus estudos. Então, aqui, nossa experimental, vai ser esta. Este código, você vai colocar o código que eu vou mandar para ti. E aí a gente entra, pronto, entramos na plataforma. É só isso que a gente precisa. Temos alguns detalhes em relação a isso. Às vezes, dependendo do tipo de e-mail que você usa, você não vai conseguir entrar no Google Classroom. Melhor e-mail para entrar no Google Classroom é um Gmail. Eu entro aqui, eu tenho o Yahoo, entra também, Hotmail entra também, mas às vezes alguns e-mails, mas principalmente e-mails de empresas, ele é um pouquinho complicadinho e ele não deixa entrar. Neste caso, eu vou pedir para você fazer daí um e-mail do Google. Se você não tiver e-mail do Gmail, seria interessante ter. A comunicação fica um pouquinho mais fácil. Então, essa aqui é a plataforma que a gente usa para estudar. Muito simples. Nós temos aqui Mural, que é onde eu estou agora, no Mural. Aqui tem o nível que a gente está fazendo. Essa é a plataforma da aula experimental, para quem quer conhecer a metodologia. Como eu comentei, aqui nessa plataforma a gente tem somente a unidade 1. Se você gostar, aí a gente vai fazer, eu faço uma plataforma só para você. Então, aqui diz o seguinte, tem os recadinhos, né? Então, bem-vindo à aula. Aqui explica um pouquinho mais sobre como funciona. Tem um vídeo vídeo como esse, que fala como funciona a plataforma. E o interessante da plataforma é que no Mural, quando você chega no Mural, para você ler os recados antigos, você vai ter que rolar até embaixo, por quê? Conforme eu vou postando as coisas, elas vão ficando para cima. Então, para você ter acesso ao primeiro recado, vamos ter que descer ó, até o finalzinho. Pronto, cheguei ao final. Aqui tem mais um recadinho de Welcome to our class. Eu não costumo mandar muitos recados, mas agora nesta primeira aula tem bastante detalhezinhos sobre perguntas que os alunos normalmente fazem, e daí eu já fui deixando as respostas para facilitar quem está chegando já ter mais informações. Então aqui fala mais ou menos como funciona a plataforma e as aulas. Embaixo de cada um desses recadinhos tem um espaço para você colocar comentários. Então, qualquer dúvida que você tenha sobre o que eu expliquei nesse comentário, você pergunta aqui. Por quê? Porque daí eu sei do que é que você está falando. Fica um pouquinho mais organizado. Então, subindo, aqui tem outro comentário que vai falar sobre o material, as possibilidades de material, como o material funciona, tem uns links para algumas livrarias online, para você dar uma olhadinha nos valores, tem um outro vídeo que mostra como o material funciona. Qualquer dúvida também, comentários aqui no post. Depois temos mais um recado sobre essa questão de aula online, da importância que tem de você pensar em um horário, porque a aula online ela é flexível, isso é uma coisa que as pessoas não entendem muito sobre isso. Flexibilidade não significa não estudar. Então, essa questão de eu posso estudar quando eu quiser, a gente acaba não estudando nunca. Então, tem que ter um dia
que vai ser um dia flexível, né? Então, eu vou me programar para estudar toda segunda-feira. Hoje não deu. Então, eu vou estudar amanhã. Não deu. Eu tenho que saber que antes da próxima semana, eu preciso dar um jeitinho de fazer isso, porque senão vai acumular, né? E aí realmente não vai dar certo. Então, aqui tem as unidades. Aqui, se a gente clica aqui, ele vai me mandar para a atividade. Aqui explica o que tem que fazer. Essas explicações também elas vão diminuindo conforme você vai aprendendo a usar a metodologia. Eu não preciso mais explicar muito como funciona. Então, aqui tem a aula, o vídeo da aula. Você clica no videozinho da aula, assiste a aula, faz as atividades que eu peço da aula, né? Aqui você controla o play e o pause conforme você achar necessário, tá? Depois que você terminou de ver o vídeo, nós temos aqui comentários da turma. Então, aqui, qualquer dúvida que você tenha, respostas que precisam ser dadas, você pode dar aqui. Ou se você quer fazer um comentário particular, que só eu veja. Os comentários da turma, todo mundo que está na turma vai ver. Nesse caso aqui, somente eu vejo os comentários. Você pode escolher onde você quer comentar. Essa link aqui é quando, não por enquanto ainda não, mas quando a gente tem assim às vezes uma tarefa que tenha mais uma resposta muito longa, né? Pode ser aqui, mas por enquanto só os comentários já são suficientes. Então eu li aqui, vi a aula, respondi a atividade que tinha que responder, eu marco isso como concluída. É muito importante você marcar ela concluída para que você saiba onde você parou e para que eu saiba como está o teu progresso na aula. Vamos voltar aqui. E assim você vai fazendo as atividades. Deixa eu voltar lá onde a gente estava. Então, eu fiz aqui, toda postagem, ela vai falando, ó, intro, que é Interchange Intro, que é o nome do livro que a gente está usando, unidade 1, página 2, exercício 1. Então, tem várias formas de você se encontrar, para não ter problema de, me perdi, não sei o que eu tenho que fazer. Então, é bem tranquilinho. Então, vamos ver a próxima aqui, a mesma coisa. Explicação do vídeo, veja o vídeo, comenta se for necessário, particular, marca como concluída. Então, assim vai funcionar o mural, tá? Então, mas o mural a gente já sabe que eu vou pegar os recadinhos, vou olhar lá de baixo o que tem. Aqui, vamos ver aqui mais algum recadinho que temos aqui. Aqui encerramos a primeira semana de estudo, eu organizo para que você tenha 1 hora de estudo por semana. Às vezes o aluno demora um pouquinho mais, às vezes demora um pouquinho menos, vai depender de quantas vezes você resolver repetir cada unidade. Eu tenho alunos que repetem só o necessário que eu peço, tenho alunos que repetem um pouquinho mais, mas a média é de 1 hora de estudo por semana. Essa 1 hora de estudo pode ser feita 2 vezes de 30 minutos por semana, dá para organizar. Você pode ir fazendo uma atividade por dia, enfim, é aí que está a flexibilidade da aula online. Você pode organizar essa tua hora de estudo durante a semana da forma que ficar melhor para você. O livro, ele é organizado por unidades. Se a gente estudar 1 hora por semana, nós vamos conseguir estudar 1 unidade do livro por mês. Então, eu divido, são 6 páginas, mais ou menos, cada atividade. A gente usa 2 páginas por semana de atividade e a 4ª semana tem exercícios para finalizar. Mas isso você vai entendendo melhor também quando for fazendo as atividades. Depois aqui eu tenho uma postagem que fala sobre as modalidades que são possíveis e os valores de cada modalidade. Então, nós temos a modalidade online, que é online. Você não vai ter nenhuma aula presencial ou online comigo. Você só vai assistir as aulas dessa plataforma, você vai colocar todas as suas respostas nos comentários, eu vou corrigir todas as suas respostas. A parte de oralidade,
quando chega na atividade de oralidade, vai ter um recadinho, olha, quando você terminar essa atividade, você vai usar o WhatsApp e vai mandar a gravação da unidade para mim. Você lê para mim a unidade, que é para eu saber como é que está a tua pronúncia e corrigir a sua pronúncia. Uma outra modalidade é a modalidade Flex. A modalidade Flex funciona assim: você estuda tudo pela plataforma e uma vez por mês, quando você termina de estudar a unidade, terminou a unidade, a gente marca uma aula. Nessa aula a gente vai fazer releitura, eu vou fazer perguntas, a gente vai trabalhar a oralidade desta unidade. Nesse caso, tem um valor diferenciado. Essa possibilidade online também possibilita que a gente faça intensivos. Então, se você quiser intensificar, se você está com mais tempo, se quer acelerar, né? Ao invés de 1 hora por semana, eu posso postar para você 2 horas de atividades por semana. E assim a gente vai aumentando o valor. Mas qualquer outra, 2 horas, por exemplo, são R$300. Se você precisar de mais horas do que isso, aí o valor vai ficar diferenciado também. Então, me dá um toque e a gente vai conversando sobre essas possibilidades de estudo. Então, mais atividades que nas atividades da segunda semana. Mais um recadinho, né? O que acontece? Aqui eu postei as atividades de um mês inteiro, tá? Mas no decorrer das nossas aulas, eu vou postando semanalmente, até para a gente não se sentir com muita coisa para fazer. Esse livro que a gente vai fazer agora, a gente vai ver a aula, é um livro que começa do 00. Essa primeira aula a gente vai falar de alfabeto, vai falar de números, vai falar do zero do inglês. Mas ele é interessante, às vezes as pessoas, mas eu não quero começar do 00. Mas o 00 é a primeira unidade. A segunda unidade, as coisas já vão ficando um pouquinho mais complicadinhas. E eu digo assim, para quem já tem, de repente, um semestre de curso, quando chegar na 4ª unidade, já vamos ter novidades, porque é um livro bastante extenso, um livro muito denso, e ao final dele a gente vai ver toda a parte básica do inglês. Então é um livro bem puxado, e às vezes vai sentir facilidade nas primeiras 4 unidades. 3 unidades, talvez. Da 4 em diante, a coisa já começa a complicar um pouquinho. Complicar não, a gente começa já a intensificar um pouquinho o estudo. Além das aulas online, a gente tem alguns bônus, né? Nós temos toda segunda-feira, por enquanto, esses horários eles mudam a cada semestre, né? Mas normalmente toda segunda-feira à noite a gente tem um webinário. Nesse webinário você pode participar, a gente usa o aplicativo do Zoom, aqui tem um videozinho de como funciona o Zoom, como é que entra. Nessa aula, você não é só entrar e ouvir o que eu vou estar explicando sobre algum conteúdo, e as pessoas às vezes têm, porque, mas eu não sei quem que vai estar no webinário, as pessoas vão me ver, eu não quero falar. Então, o webinário você não precisa falar nada e você também não precisa aparecer. Ele tem a possibilidade de você abrir a sua câmera ou não, o seu microfone ou não. Então, todo mundo entra com o microfone fechado, todo mundo entra com o microfone, a câmera também fechada. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, abre o microfone, tem o chat também para conversar. Se não quiser falar nada, que é só assistir a aula também. Então, é bem bacana experimentar. Às vezes as pessoas ficam assim, não sei se eu vou gostar. Experimenta, né? Vou dizer assim que é bem legal, porque a maioria das pessoas, às vezes quando eu insisto um pouco para participar, que a pessoa tem um pouquinho de receio, porque não conhece como funciona o webinário, depois que vai a primeira vez, gosta e acaba aparecendo para as aulas sempre. Então, bem legal, bem bacana. Espero você na nossa aula na segunda-feira à noite, 9h35. Enfim, aqui estão os recadinhos. Isso tudo está no mural. Mas você veja que aqui, para eu estudar, aqui fica um pouquinho ruim, né? Porque eu tenho que ficar descendo, subindo, fica um pouquinho complicado. Então, se a gente for em atividades,
que eu vou ter só a lista da unidade 1, aqui nessa plataforma, como ela é uma plataforma experimental, eu postei somente a lição 1, então aqui nós temos só a unidade 1, aqui também está de baixo para cima, vamos abrir, isso aqui, todas essas atividades aqui são as atividades da unidade 1, ainda não chegamos no fim. Então, veja que são 4 horas, né, de atividades. Essas 4 horas a gente faz em um mês, se for o curso regular. Se você tiver tempo para estudar mais, dá para a gente fazer em menos tempo. Então, vamos lá achar o finalzinho. Opa! Muito bem. Veja que o primeiro exercício eu entrei antes e marquei como feito. Então, por aqui eu vou saber quais as atividades que eu já fiz. Ó. Eu já entreguei a atividade 1, já entreguei a atividade 2, agora a minha próxima atividade é a atividade 3. Né? Aqui tem as explicações. Né? Eu vou clicar para ver o vídeo. Vou fazer a atividade. Assisto aqui, faço a atividade. Né? Volto para cá, posso abrir também aqui. Vejo o vídeo, faço os comentários, marco ela como concluída somente quando eu terminar. Lembra que isso é uma organização nossa. Se você marcar como feita, depois você não vai lembrar mais o que tem para fazer. Então, voltando aqui, ó, veja que agora como eu marquei como concluída, ela já ficou azulzinha de novo. Né? E assim eu vou fazendo, ó, são 3 atividades, eu vou fazendo as atividades, né? Qualquer comentário que eu queira fazer, faz. Eu vou respondendo, vou corrigindo as suas atividades todas. Além desta forma, aqui também eu posso visualizar tudo. E posso filtrar, eu quero saber, ó, a atividade atribuída são todas as atividades que eu pedi para você fazer. Né? São as atividades que tenho para fazer. E as pendentes é as que passaram do tempo. Então, neste caso, ainda não tem nenhuma atividade pendente, porque neste caso, como é uma aula experimental, eu não coloquei data de entrega nas atividades. Por isso, nós não temos uma atividade pendente. Mas, quando você estiver fazendo, eu vou postar a atividade hoje, você tem uma semana para fazer. Se você não fizer durante essa semana, ela vai aparecer como pendente. Não tem problema nenhum isso, porque você pode fazer ela da mesma forma. Esse ficar pendente, ele é importante para que você se organize com o seu tempo. Para que você saiba, assim, ó, eu preciso fazer isso aqui, que isso não está dentro do meu cronograma. Voltando a falar, aulas online são ótimas, funciona tão bem quanto a aula presencial, mas a gente tem que ter essa ideia de que ela é flexível. Não quer dizer que eu possa fazer simplesmente quando eu quiser. O fato de não estudar regularmente, semanalmente, prejudica bastante o desenvolvimento das atividades. É claro que, eventualmente, nós vamos ter uma semana ou outra que a gente não consegue fazer atividade. Tudo bem? Flexibilidade. Na semana seguinte a gente vai fazer e vai colocar em dia o que a gente tem pendente. Então, isso é muito importante. Ok? Então, então, a plataforma é isso. Muito tranquila. São as 3 possibilidades que eu tenho de trabalhar. Ou eu fico aqui no mural, para ver os recadinhos, o que eu tenho postado para mim. Ou eu vou em atividades onde vai aparecer por unidade o que eu tenho que fazer. As atividades que eu já fiz ficam de corzinha diferente para eu poder saber o que eu já fiz e o que falta fazer. Pessoas, as pessoas da turma. No nosso caso, as aulas, quando você decidir fazer, eu uso uma plataforma para cada aluno. Então, você não vai ter turma. Né? Apesar de eu ter vários alunos na mesma turma, cada aluno tem cada aluno tem uma plataforma individual.
para que eu faça o acompanhamento individual. E visualizar tudo, que é onde você vai conseguir filtrar as atividades por as que eu devolvi com nota. Eu olho todas as atividades, corrijo tudo e mando essas atividades de volta. Então, quando você tiver feito, aqui vai aparecer o que eu corrigi das suas atividades. Ok? Então, espero que você goste. Qualquer dúvida, só me perguntar.